Agora sim, muito bom dia. Agora sim, estamos alinhadas aqui. Deixa eu enviar um link novo para vocês. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu colocar aqui. Link novo. O que acontece com você quando as coisas não saem do jeito que você espera? Fala para mim. Conte para mim. O que acontece com você quando as coisas saem do previsível? Você desespera? Se desesperar, fica pior, meninas. Que coisas acontecem com você quando você planeja algo e foge do controle? E aí, já tem gente comigo aqui? Bom dia. Bom dia, bom dia. Agora sim! Vamos fazer um brinde? O brinde de hoje vai para algo que eu considero hoje na minha vida algo vencido. Sim. Antes, quando alguma coisa acontecia fora do normal planejado, eu me desesperava. Hoje não, meninas. Hoje não mais. Então, obrigada pela vida de vocês. Obrigada por vocês me pontuarem que estava sem áudio. Fui ali, mudei o sistema, peguei um novo microfone. Esse aqui tá só para bonito hoje, só para fazer cenário. Tava testando esse aqui, ó. Ele é bonito, né? Mas hoje ele não deu. Antes deu certinho, mas agora não deu. Mas vamos lá. No começo da live, eu disse algumas palavras que eu quero repetir aqui, tá bom? Antes de nós entregarmos o nosso dia. A minha pergunta para você é: você tem conseguido acordar todos os dias ali, entendendo que todos os dias, quando eu acordo, quando você acorda, nós temos o poder de gerar vida no nosso dia. E como eu falo para todas as pessoas que me conhecem um pouco mais de perto, esse poder que está dentro da gente é quando a gente tem nível de consciência. Sabe por quê? Porque quando a gente não está gerando vida, a gente não está fazendo as coisas com intencionalidade, ou não está planejando, a vida por si só ela está fazendo. Só que a vida tem o planejamento dela. E o planejamento da vida por si só é correria, são decepções da vida que vem, porque a gente não consegue controlar o outro, as outras coisas, não está ao nosso comando, digamos assim. E quando eu falo de estar no nosso comando, é que não depende da gente o que o outro faz, depende só de nós mesmos. Aquilo que nós fazemos, é isso. Tá, Sibeli, então tu disse que a gente tem que controlar as coisas? Não necessariamente. Mas a gente pode planejar. Essa é a palavra que tem que ficar no teu cérebro. Quando eu falo de não estar no nosso controle, porque cada um faz o que quer. É sobre isso. Mas quando você acorda e você diz, bom dia, Espírito Santo. Quando você acorda e você diz, bom dia, Pai querido, eu estou aqui e eu vou fazer o meu dia ser melhor do que ontem. Isso é acordar e gerar vida no teu dia. Então, eu tenho acordado todos os dias e buscado, sim, me preparar como se eu fosse para uma festa de casamento. Algumas coisas no meio do dia saem meio bagunçado, mas eu entendo que toda festa de casamento sempre tem um. Esse aqui não estava planejado, mas o meu dia fica leve, tá bom? Comenta para mim aqui se tu tem acordado e tu tem entendido que o teu dia pode ser também uma festa de casamento. Comenta para mim. E aí a gente entende que tem coisas na vida da gente que a gente de verdade não precisa sofrer. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que diz do outro é só do outro. E a gente não vai mudar o outro. Vamos entregar o nosso dia? Vamos lá? Abre o teu coração. Respira fundo, puxa esse ar aí para dentro e diz: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, bom dia, bom dia. Gratidão pela vida. E a gente vai entregar hoje o nosso dia. Como se ele fosse único, porque ele é. Tá bom? Pai, a ti nós rendemos graças. Tu és bom, Pai. E tu nos ouve. Aliás, tu sabes tudo.
inclusive os nossos pensamentos. Nós te agradecemos por esse dia, nós queremos nos render a Ti, para que tudo o que Tu quiseres liberar nesse momento, para que sejam as nossas primícias esse entendimento. O dia de hoje realmente está incrível e nós acordamos para gerar vida no nosso dia. Então toca no nosso corpo e em toda a nossa extremidade, toca nas nossas células, toca, Senhor, nas nossas emoções, toca em tudo aquilo que precisa ser mudado. Nós te damos permissão, porque nós sabemos que o melhor que existe é estar debaixo do teu favor, vivendo o teu plano, que é perfeito, é bom e é agradável. Deus, que no dia de hoje o nosso ego seja silenciado e que tudo o que acontecer, nós venhamos a entender que está sob o teu comando. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Já tomou tua água hoje? A passagem que eu quero trazer para vocês. E, gente, de verdade, tem uma palavra aqui. Bom dia, Rose, bom dia, Dalva, bom dia, Vanessa, bom dia, Dai, bom dia, as preciosas que estão aqui. Vocês fazem as minhas manhãs serem muito melhores. E eu quero muito poder retribuir cada vez mais. Porque quando a gente acorda, antes que todo mundo, a gente salva a casa inteira. Não é assim? Depois eu vou contar um segredo para vocês muito top. Me cobrem aqui, conta o segredo, conta o segredo. Prometem para mim que vocês vão me cobrar mais pertinho lá das 6:30, tá bom? Vamos lá, nossa passagem de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 11 e o versículo 26. O povo amaldiçoa aquele que retém o trigo. Reter é guardar, é esconder, é deixar lá no cantinho, ninguém vê, isso aqui ninguém toca. Mas bênção de Deus haverá sobre a cabeça do vendedor. Eu vou repetir para você, tá? Provérbios 11, 26. O povo amaldiçoa aquele que retém trigo, mas bênção de Deus haverá sobre a cabeça do vendedor. Sibeli, eu não entendi nada. E fica tranquila, porque durante muito tempo eu também não entendi nada. A Bíblia, para mim, era um livro que era muito difícil de ser compreendido. Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus, ela se revela a nós. E é preciso que a gente tenha paciência. É preciso que a gente tenha discernimento da palavra de Deus. E ao ler essa passagem aqui, o que isso tem a ver com desapego? Né? Vamos desapegar? Vamos desapegar. Toda pessoa que vende algo significa que ela não tem o apego naquilo. A Sibeli tá ficando mais difícil. O que é o apego, gente? É aquele sentimento do tipo, não, esse aqui é meu. Não vou desapegar. Não, não vendo. Tem coisas na nossa casa que estão lá largados, pegando poeira. Mas a gente não abençoa ninguém, não doa, a gente não vende, a gente não passa para frente, nada. Mas tá lá. Tá lá. Eu recordei agora de umas primícias que eu gostava muito de máquina de costura. Depois eu fui ver que era apego. E teve uma época da minha vida que eu tinha umas 5 máquinas em casa. Uma de bordar, uma reta, uma antiga, uma outra, uma outra. E eu saí primiciando na vida das mulheres. Então, 3 foram primiciadas. Uma eu guardei, que era, minha mãe deu, uma de ferro, daquelas bem antigas. E eu tenho uma brother ali, simplesinha, que eu gosto de fazer bainha de calça. Por que eu tô te falando isso? Desapegar é vida. E quem vende, desapega. Só que, na nossa vida, a gente tem muitas das vezes aquele entendimento, aquela crença de que vender não é tão bom assim. Sabe por quê? Lá na nossa infância a gente ouviu aquela história de que José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi traído? Foi. Por moedas de prata.
e a gente liga a venda a dinheiro, e venda está ligada a desapego, consegue entender o que eu quero te dizer? Então, o que a gente precisa pensar a partir de agora e entender que tudo aquilo que eu estou vendendo, eu estou desapegando, certo? Por troca, tem o recurso do dinheiro. Ou eu vou lá e faço uma troca, mas eu preciso desapegar. Coisas físicas. Ah, eu vou vender essa caneca aqui. Não quero mais ela, não. Já cumpri o tempo dela na minha vida. Vou vender por R$10. Desapeguei. Ah, vou vender esse microfone aqui. Vou vender por 50 pila. Desapeguei. Mas, na psicologia, a gente fala das coisas que a gente precisa desapegar, que são as emoções. Aquelas antigas que dói dentro da gente. Sabe? Aquelas. Aquelas que insistem em estar ali. Aquelas que estão ali presas junto com a gente e não vai nem para frente nem para trás. Essas a gente precisa desapegar, como se fosse vender mesmo, tá? Vender. É por isso que tem bênção sobre quem vende. Porque quem vende tá o quê? Desapegando. Eu vou te fazer uma pergunta agora, eu quero que tu só feche os teus olhos aí e pensa. Qual a situação que tu precisa desapegar? Que tu precisa vender, assim. Tô vendendo, tô leiloando, tô dando, leva. Qual? É vender. Qual a situação, mulher? Aquela que te sufoca. Aí, Sibeli, mas aí eu tô passando pra frente uma coisa ruim? Não, tá só desapegando. Só desapegando. São entendimentos, tá? Então, a bênção está sobre aquele que vende. E vender significa desapegar. Vamos olhar para dentro de casa? Quantas coisas a gente não usa? Eu lembrei agora que tem uma gaiolinha ali, novinha, guardadinha lá. A gente nem mais tem porquinho da Índia. Mas tá lá, a gaiolinha. Vou colocar lá na LX do Marketplace. Tem coisas para vender na tua casa? Ei, mulher, energia parada ali não faz bem também. Só que o mais interessante é que quando a gente começa a ver coisas paradas na nossa vida, na nossa casa, significa que dentro da gente tem coisas paradas também. Porque o mundo externo está revelando o que está dentro de nós. Então aqui a gente caminha sobre a visão da psicologia, da palavra de Deus, de entendimento. E eu quero te convidar para a gente marcar o dia de hoje como o dia do desapego. Desapegar. Sabe por que tem pessoas que não prosperam na vida? Porque não conseguem desapegar. Primeiro, desapegar de crença antiga. Dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, e por aí vai. Desapegar. Segundo, porque o medo de perder é tão grande, e é uma crença de escassez, que não consegue investir no negócio, que não consegue ver que o que essa pessoa faz é servir as outras pessoas com muita qualidade, mas ela não consegue. Ela acha que ela vai entrar no negócio e vai só perder dinheiro. Crenças enraizadas. Mas veja que agora eu quero falar algo muito importante para você. Sabia que dependendo de onde nós estamos trabalhando, a gente está vendendo o nosso tempo por um valor tão barato que não compensa? A gente está sendo escravo disso? Eu não quero que você vá pedir a conta do teu trabalho, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô falando que durante muito tempo eu fui escrava. Eu trabalhei mais de 11 anos no mesmo lugar. Pagando para trabalhar. Pedindo para ser escrava. Pedindo para ser escrava. Eu tinha muita dificuldade de desapegar. A geração de hoje não deu certo aqui, amanhã tu vai para lá e vai. Zero apego. Também não é bom. Não cria vínculo. Mas eu era muito apegada a situações, muito apegada a pessoas, muito apegada. E a gente passa uma vida apegada a coisas. Porque emocionalmente a gente está apegado. E sabe o que é mais triste? A gente está apegado a coisas que dói a gente, que machuca a gente, que fere a gente na alma.
Tá fazendo sentido? Tem coisas aí na tua vida que tu tá apegada demais e tu não consegue ver que tá te machucando. É igual tu guardar um punhado de espinho dentro da mão e dizer: "Não, não vou dar, esse aqui não, esse aqui é meu". Mas tá te enterrando a tua alma. Tudo porque não quer soltar. Como é que vai prosperar? Como é que vai ser abundante? Como é que vai gerar vida no dia? Como é que vai acordar e sentir como se de verdade você fosse pra uma festa de casamento? Aí a gente começa a olhar a vida das outras pessoas fluindo, mas a nossa não. A nossa tá empacada. A nossa tá ali, cravada. Fez sentido aí? Fez sentido aí? Que coisas está aí dentro de você e você não consegue romper? Que coisas têm caminhado contigo na vida e passa anos e vem anos e passa anos e tu não rompe? Porque a bênção está sobre o que vende. E vender não é sobre dinheiro, vender é sobre desapegar. Depois que tu desapega, vem uma recompensa. Que ou é alguma coisa que tu troca. Vender é desapego. Você imagina o dono da Avon quanto é desapegado? Quantas lojas esse homem tem? Desapego. 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 Tá? Jesus fala de desapego. Lá na passagem do jovem rico. Ei, vende tudo que tem e me segue. Será que era porque o menino era miserável e estava pensando no dinheiro? Não, gente, Jesus queria ensinar desapego pra gente. O menino estava apegado, é o sentimento. Você entende? Ai, chega a me arrepiar. Não, mas o jovem lá, o rico, ele era miserável, por isso que ele não quis seguir Jesus. E quão miserável nós estamos sendo quando a gente tem um monte de coisa agarrada na gente que a gente não quer se livrar. Uau! Aí a gente não consegue perceber. Porque a gente só vê no outro aquilo que tem em nós. Faz sentido? E aí Jesus mostra o quê? Que o ato de vender é só o desapego daquilo que nos prende. Então onde é que eu tô preso? Em todas as áreas da nossa vida. Por que que eu não consigo evoluir? Por que que eu não consigo ir para frente? Por que que a minha vida não vai? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tô apegado naquilo ali, tá? Faz sentido aí? Então vamos lá. Vender é o ato de se libertar. Vender. Sibeli, então tu disse que eu tenho que vender as minhas emoções ruins? Não, eu tô dizendo que tu tem que desapegar delas. Só tô traduzindo o que que significa venda. E aí já tô identificando crença. Se você tá falando, meu Deus do céu, nada a ver, tem crença aí. Tem crença aí. Eu quero te ajudar nessa caminhada, porque durante muito tempo teve crença aqui também. E quando eu falo que a gente vende a nosso tempo de vida, nossa hora muito barata, para quem trabalha no CLT e que trabalha de um modo, né, como é que eu posso explicar para você, para que você também não entre num lugar de sofrimento. Mas quem trabalha sobre um sistema, na verdade, que não te gera possibilidade de crescimento, tá te tornando escravo. Tá te tornando escravo. Eu gostaria muito que tivesse profissionais nossos aqui da empresa, aqui na live, para falar o modo que nós trabalhamos aqui na empresa. Possibilidade de crescimento. Valorizar as pessoas. Elas crescem, não porque elas caminham só com a gente. Elas crescem porque elas se permitem entrar nesse lugar de crescimento. A nossa visão aqui é de crescimento na empresa. Mas porque elas se permitem. Entende? E o teu crescimento, mulher, em todas as áreas da tua vida, só depende de uma coisa: o quão desapegada você é. Quão desapegada você é, tá? E aí, quando a gente vende algo, a gente limpa a vergonha. Sabia disso? O que que tu vai vender hoje? Ai, Sibeli, eu faço crochê. Faz uma toalhinha para vender. Limpa essa vergonha. Eu vou colocar algumas coisas para vender hoje, gente. Vamos colocar? Vamos fazer OLX, Marketplace?
Vamos fazer isso? É sobre isso. O que você vai vender hoje? Lembrando que vender é desapego. Vender é desapego. Vender é desapego. Eu vou vender tudo aquilo que não faz mais sentido. Eu vou vender tudo aquilo que está me prendendo. Eu vou vender. Eu escolho vender. E quando a gente fala de vender, pode ser um exercício na tua mente de soltar o passado. Solta o passado. Solta. Passado não vai mudar nada na tua vida. De verdade. Para melhor, não. Não vai mudar. Porque passado só serve pra gente para aprendizado. Tá? Tá fazendo sentido? Dói, né, gente? Mas é em amor. A gente tá saindo de muitos lugares juntas. Todos os dias. Todos os dias. Quer ver um desapego grande meu? A cama. A cama. Você sabia que as mulheres que não conseguem estar aqui ainda estão apegadas na cama? E depois se tu tá, mas tu não sabe, Sibeli, a minha rotina. Não sei. Eu sei que tem umas que trabalham à noite, então eu entendo. Mas a live aqui é gratuita. Internet a maioria das pessoas hoje tem. A gente só precisa desapegar de uma coisa. Do conformismo. De me conformar como a vida é. Não. Eu quero ser uma inconformada. Com coisas que não fazem sentido. Não é assim? Vocês que estão aqui de manhã decidiram mudar. Decidiram querer. E eu honro a vida de vocês. De verdade. Porque quem quer faz e quem não quer arruma desculpa. E me perdoe se isso que você está assistindo depois, em outro horário, em outro momento, você só não colocou uma prioridade para você. E a vida que não vai mudar é a tua, porque a nossa, quem está aqui caminhando, está mudando. E eu preciso honrar quem está aqui dizendo isso, que a tua mente já mudou. Que tu já desapegou, principalmente da cama. Porque sim, é desafiador acordar às 6 da manhã. Claro que é. Só que se você acorda às 6, entenda que eu tô acordando às 5. Você sabe? Ai, Sibeli, mas tu tá me cobrando? Não, eu tô te ensinando que daqui a pouco é tu que vai estar acordando às 5 da manhã, cuidando do teu grupo, falando para as tuas mulheres. Entende? Só que tu quer o resultado daquelas que estão fazendo, mas você não tá desapegando da cama. Isso é vitimismo. Isso é vitimismo e eu já tive, fica tranquila. Eu já tive. Não seria mais fácil eu vir durante o dia, gravo e disponibilizo para vocês? Claro que seria. Eu estaria desapegando? Fala para mim. Não. Eu estaria lá no conformismo. Mas o meu corpo exige todos os dias que eu seja melhor do que ontem. Para mim mesma. Compreende? É isso. Então, mulher, do que você precisa desapegar hoje? Tem gente que precisa desapegar de pessoas tóxicas. Amizades que não fazem sentido. Vende. Vender é desapegar. Vende. Se tu vende, tu prospera. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá aqui no livro sagrado. Vamos acordar. Tu entende? Então me perdoa. É com muito amor que eu falo isso. Mas despertar, acordar, vender. O que tu vai vender hoje? Coloca na tua cabeça, o que eu vou vender hoje? Eu vou vender tudo que não faz mais sentido na minha vida. Vai. Tô vendendo. Todo o peso, tô vendendo. E tu vai prosperar. Porque daqui a pouco vai chegar pessoas, nossa, como tu faz isso aqui, legal, pô. Pô, faz pra mim. Pô, que tal montar um negócio? Entende? Que a venda não é só a questão do apego emocional ali, ela vai fluir em outras áreas. Ai, Sibeli, eu tinha tanto desejo de ter um negócio próprio, por que que não foi? Desapego. Tenho medo de, imagina, hoje eu tenho a garantia no CLT, ninguém tem garantia de nada, de verdade. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se tu focar, desapegar, fazer dar certo, no longo prazo vai dar certo. No curto prazo, dificilmente.
Porque a gente quer tudo para ontem, né? A gente quer montar um negócio hoje, amanhã já quer que dê certo, já quer que vá fluindo. E não, não é assim. Tem os desafios, tem as etapas, tem os processos e a gente precisa entender. Tá bem? Desapegar. Desapegar. Vender é desapegar. Eu anotei uma coisa aqui, ó. Vamos lá. Entenda uma coisa. Cada venda que a gente faz é como se fosse uma mini libertação de algum lugar. Eu estou me libertando disso, 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 disso. Porque vender é desapegar. Nas minhas emoções. Que emoções que estão me impedindo de eu avançar? Isso. Vou vender. Tô vendendo. Coloca pro teu cérebro que tu não quer mais. Vender é desapegar. Tá, mas e como é que eu vendo uma emoção? Imagina que tu tá vendendo ela pra alguém, ó. Tô te vendendo, tá aqui, R$10. A mente acredita em tudo que tu fala. Nossa, Sibeli, que besteira. A mente acredita em tudo que tu fala. Por isso que tem tanta gente vivendo depressão, porque tá vivendo de passado como se fosse real de novo. Por isso que tem tanta gente na crise da ansiedade, porque tá trazendo o futuro, coisa que não aconteceu pra agora. E se eu trago o futuro pra agora, eu vou sofrer. Porque a mente acredita em tudo. E ela acredita, gente, em tudo. Em tudo. Tá? Vamos lá? A vergonha, gente, se limpa quando você transforma um peso guardado em algo útil. Vou falar de vergonha, né, para finalizar aqui. Então vamos lá. Do que você tem vergonha? Vende ela. Negocia. Coloca na tua cabeça que tu desapegou. Eu vendi a minha vergonha. É? Sim, eu desapeguei. Porque vender, quem vende é abençoado. Tá na Bíblia. Cria uma história pro teu cérebro do que tu vai vender. Faz uma lojinha, vai vendendo. Faz um feirão. Quem quiser comprar, que compra. Faz um feirão de tudo aquilo que não te pertence mais. De verdade. E tu vai ver a tua vida fluir em tantas áreas. Para de guardar aquele sentimento que te fere a alma, mas por escassez tá ali. Grudadinho. E a gente quer que fique ali, porque a gente não quer perder. Tá bom? Sabe o segredo? O segredo que eu queria te falar? O segredo é assim, ó. Hoje eu pensei, poxa, a live termina às 6h30, aqui a empresa abre 7h30. Então eu tenho 1 hora. Que mesmo que eu posso fazer nessa 1 hora? Poxa, eu posso organizar aqui. Uau! Em 1 hora dá para fazer muita coisa. Você já parou para pensar quanta coisa dá para fazer em 1 hora? Então eu vou lá, tiro os lixinhos do banheiro, isso dá 10 minutos. Coloco a roupa para lavar, dá mais uns 5, organizo a lavanderia. Eu faço tudo em meia hora e ainda sobra meia hora. Sobra meia hora para eu ler. Eu gosto de ler. Sobra meia hora para eu ler. É isso. É isso. Então eu vendi uma escassez de tempo na minha vida de nunca tenho tempo para nada. Nunca tenho, vendi, negociei, abandonei. Entendeu? Esse é o segredo. Mas para e pensa. Onde você está investindo o teu tempo? Você está vendendo o teu tempo para o Instagram. Você está vendendo o teu tempo para o YouTube. Você está vendendo para coisas que não fazem a diferença na tua vida, mulher. A Vanessa, estou acordando às 5 da manhã para ler a Bíblia. Confesso que é, claro que é. Porque é um novo hábito, Vanessa. É um novo hábito. E aí lembra que estar acomodado, estar lá na cama, é gostoso, é bom, é quentinho, nossa. Mas o que que isso te dá em troca? Qual que é o retorno que a cama dá pra gente? Se ela for no período de sono para que o nosso corpo se regenere, tá tudo certo. Ela tá dando um benefício. Mas se passou do horário que é pra gente levantar e fazer o que tem que acontecer, ela traz prejuízo. Então eu estou vendendo o meu tempo pra cama. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu estou vendendo o meu tempo de vida para preguiça. Não faz sentido. Eu estou vendendo o meu tempo de vida para fofoca alheia. Não faz sentido. Eu estou vendendo o meu tempo de vida para reclamar. Não faz sentido. Eu estou vendendo o meu tempo de vida o tempo inteiro.
O tempo inteiro estou vendendo o meu tempo, que é vida. Vamos despertar para a vida. E quando eu falei, caramba, 1 hora, eu consigo fazer isso aqui em meia hora, eu consigo. Legal, eu nunca tinha pensado. Então eu acabava a live, ficava aqui, fazia uma coisinha, outra. E eu me preocupava muito, que eu queria fazer resumo para vocês até eu entender que, opa, não. É o cérebro das pessoas que tem que anotar. Parei de fazer os resumos. Parei de fazer os resumos. Ai, mas é uma generosidade. Era um autossacrifício. Era um autossacrifício. Ai, mas é tão legal, sim, né? Jornadas longas, eu peguei todo o conhecimento e coloquei. Nessas aqui que são mais práticas, não vou fazer mais. Porque eu estava sacrificando o meu tempo para dar algo que o teu cérebro não vai memorizar, porque não é você escrevendo. É diferente de pegar essa live de novo e, ó, opa, eu estou vendendo o tempo inteiro, estou vendendo meu tempo. Tu tá aprendendo. Aqui, se eu te dou tudo pronto, não vai aprender. Vai escutar e amanhã já vai esquecer. Fez sentido? Ei, parabéns para você que acordou, fez o que tinha que fazer, negociou o teu tempo e aprendeu algo muito valioso no dia de hoje, a vender. Porque quem vende prospera. Quem vende prospera. Para você que veio depois, que assistiu reprise, que enfim viu uma semana depois, não importa. Aprenda hoje a vender de verdade, porque é em amor que eu te digo isso, tá bom? Um beijo no teu coração. Faz a lista do que tu vai vender e põe lá no grupo, para incentivar outra mulher a assistir isso aqui. Faz. Faz. Vai fazer diferença na tua vida. Vende a escassez, porque conhecimento impartido é bênçãos vindo para você. Entende? Sibeli, eu quero muito montar um negócio. Me procura no privado que a gente vai fazer esse negócio dar certo. Mas primeiro a gente vai ter que limpar a crença. Sibeli, eu quero muito vender. O que tu quer vender, mulher? Primeiro foca no que tu quer vender. O que tu quer desapegar? Faz a lista. E aí a gente conversa. Tá bom? Amanhã eu quero saber o que tu vendeu. Eu já vou vender um monte de coisa hoje. Tá bom? Excelente dia. 32 minutos aqui foi o nosso bate-papo. Eu quero honrar a tua vida. E dizer que tudo que tu fizer em amor tá voltando para você. Vou vender muitas coisas. Bora vender. Venda, venda, venda. Abandone, desapega, desapega. Isso mesmo, Dalva. É isso mesmo. Venda. Desapega, desapega. Venda é desapegar. Tá bom? Se cuidem, hidratem o corpo e que o Espírito Santo trabalhe na vida de vocês para encontrar tudo aquilo que não faz sentido mais. E venda. Desapega. Tá bom? Até amanhã.